E eu queria dizer que eu achei incrível esse nome na saúde e na doença. Que ideia maravilhosa. Exato, se somar, diminuir, multiplicar, vai dar em bem-estar, tá? Já fica esperta que é isso que a gente vai buscar aqui e eu sei que você já trouxe isso pra gente. Com certeza. Agora, Ale, você está falando de uma área que até eu não entendo muita coisa, que é essa parte integrativa da odontologia. O que é isso? Como é que você poderia explicar isso para nós aqui que estamos curiosos? Vamos lá. A odontologia integrativa, ela é uma odontologia que difere da convencional, por quê? O que que é odontologia convencional? Os estudos não atualizam desde 1981 e eles sempre foram muito tecnicistas, focado no dente, né. Eu faço parte, né, o estudo não atualiza desde 1981 e eu me formei em 95, né. Certo? Então assim, sabe quando eu fui descobrir a odontologia integrativa? Quando eu peguei uma paciente que ela tinha 17 anos e ela ficou grávida de gêmeos. E eu sou especialista em ortodontia, e a mãe veio sugerir que ela tirasse o aparelho, que não ia ter condições dela fazer a manutenção com a gravidez. E aí eu falei: "Não, vamos tirar", né, também acho, né, vai 2 anos sem mexer, melhor tirar, porque ele ia ficar lá cariando. Sim. E aí tinha lá a panorâmica, 2 anos depois essa menina volta com 19 anos, sem osso e com os dentes moles. Vixe. Eu assustei, pela idade, né, eu não conseguia enxergar isso, eu não enxergava, nada além do dente. Quando eu Sim. fui pra ortodontia, eu comecei a ver que tinha osso, músculo, né, e aí em 2016 eu conheci a integrativa pela dor, né, então as pessoas elas vão conhecer a integrativa ou por amor ou pela dor. Exato, vamos pelo amor hoje. Vamos pelo amor. A minha avó, ela morreu de Alzheimer, e eu fiquei com muito medo da genética, né, e eu falei: "Nossa, eu tenho medo que a minha mãe venha a ter", e eu comecei a procurar no Google, Alzheimer, causa, aí começou amálgama, tudo que estava relacionado à odontologia, existia uma possibilidade de ter, lógico que o Alzheimer ele é multifatorial, Sim, nós é temos mais aí um dos é, pontos. sono, alimentação, mas aí começou a falar de amálgama, eu falei: "Meu Deus do céu", né, se estavam várias coisas dentro da odontologia, e aí me deu curiosidade e eu comecei a ver aquela briga do amálgama para resina, não é bom o flúor ele é bom na pasta, mas não na água, né, todo dia o flúor, então não é legal e aquilo foi chamando minha atenção. Aí eu fui fazer uma pós-graduação e foi aonde eu entendi, a odontologia integrativa ela vai além dos dentes. Perfeito. Então hoje, chega um paciente para fazer um tratamento, eu não sei se ele pode fazer. Então, eu não sei se o corpo dele vai responder. Então o cirurgião dentista ele tem essa mania, ele se culpa. "Nossa, eu fiz um tratamento de canal, eu usei a minha melhor técnica, por que que isso não deu certo?", né. Se o corpo dele estiver inflamado, ele não vai ter uma boa resposta. Então o resultado é temerário, né. E a Sim. gente começou a entender o impacto do sono, da alimentação, do exercício físico, que para mim não tinha nada a ver. Para mim cárie era falta de escovação. Não, mas é Periodontite é uma visão que você está apontando que a própria medicina a gente é orientado desde muito novo, não desde muito olhem novo. só naquilo ali, desde o começo da medicina. E isso também na odontologia, então essa integrativa é esse É caminho aí. isso aí. A integrativa é não separar os dentes da boca, a boca do corpo, que foi Sim. um erro que nós cometemos. Os médicos separaram o corpo da cabeça e os dentistas a cabeça do corpo, como se isso não fosse ligado. Então se a pessoa não dorme, ela vai perder o implante, ela não tem hormônio. Né, então quando a pessoa não dorme, então o impacto do sono hoje, ele é muito forte. E assim, imagina que um dentista ia pensar na alimentação da pessoa, no sono da pessoa. Meu, você tem que fazer exercício físico. Imagina que isso era papo de dentista, né. Então a integrativa é isso, ela é integrar. A gente entende que o meu tratamento não vai dar certo se eu não integrar com um médico, se eu não integrar com uma fono, né, então com uma nutricionista. Eu vou falar de ó, o anticoncepcional, por exemplo, ele impacta na boca, ele trinca os dentes, ele pode provocar fratura, por quê? Porque o anticoncepcional, ele seca a boca. É o tal do Mounjaro, Olha do só, Ozempic, que está na moda. também. Eles secam a boca, eles provocam boca seca. E quem vai doar cálcio para a saliva? O dente. Olha só, então tem muitos remédios, inclusive na área de psiquiatria, de Muitos, ansiolíticos, boca muitos, seca. muitos. Então, é muito legal essa visão, É que é uma visão do muito. corpo.
E tá tudo conectado. Exatamente. É isso que é a odontologia integrativa. Existe a briga, existe o ranço, porque quando você vai se dirigir a um profissional para você integrar, você diz: busque um médico integrativo, busque um ginecologista integrativo. Então, aquela rusga, né? Mas não é isso, não é desmerecendo, é alguém que tem a mesma visão. Então, hoje, por exemplo, uma paciente minha descompensou toda por causa do anticoncepcional. Eu falei para ela: olha, o impacto dele na boca é muito grande, né? Você não tinha nada do que você tem. E aí ela falou: o que que eu uso? Eu falei: olha, eu cuido da boca, não da periquita. A minha parte está aqui. Cada um no seu Agora você vai quadrado. conversar com uma ginecologista integrativa. Que Ela enxergue sabe o o melhor. todo. É, nutricionista. É lógico que a gente fala da alimentação, mas quem é melhor que o dentista? O nutricionista. Então, é respeitar, cada um respeitar a sua área, mas nunca mais trabalhar sozinho, sem olhar o corpo todo, o impacto que isso tem. Você quer o omeprazol? O omeprazol para a Omeprazol tem gente, as suas famas, né? nossa, os atos alendronatos da vida, né? Eles querem diminuir a osteoporose. Como eles fazem isso? Bloqueiam o osteoclasto. Mas o osteoclasto é fundamental na remodelação óssea. Então Exatamente. você não está removendo o osso ruim, você só está formando um novo. Aí você vai fazer um implante, vai dar certo. Você que é um médico, não vai dar certo. É de uma complexidade maior, mas ao Muito mesmo tempo maior. você me apontou de um jeito que eu estou enxergando aqui. A odontologia clássica, e quando eu falo clássica, a gente pode entender bem ou ruim. Talvez a odontologia clássica, aquela mais travada, conservadora em excesso. A visão da integrativa, você teve uma dificuldade com colegas de enxergar isso? Como é que Meu está isso? amigo, eu tomei tanta pedrada. É mesmo? É mesmo, eu tomei muita pedrada. Agora está começando a fazer sentido. Eu fiz a primeira turma de pós do Brasil na Integrativa. Hoje somos todos professores, mas nós tomamos muita pedrada, porque é difícil o cirurgião dentista enxergar isso, né? Então, para Sim. ele não faz sentido. Como eu estava falando, o cirurgião dentista pode e deve prescrever hormônios se necessário. Lógico, primeiro a gente põe a pessoa para dormir. O pessoal hoje quer tudo que é mais fácil. Se ela dormir às 10 horas da noite, entre 1 e 4 horas, a glândula pineal vai produzir a melatonina, que vai produzir a cascata de hormônio. Pronto. E qual é o interesse da odontologia no hormônio? Né? O hormônio, ele produz a testosterona e a progesterona participam da síntese de osteoclasto e osteoblasto. Que estão totalmente relacionados aos ossos e aos dentes. Totalmente. Totalmente. E o estradiol, que é o lubrificante salivar. A boca não pode ficar seca. Então, é essa a importância, assim, o dentista ele tem essa dificuldade. Quando eu postei que o cirurgião dentista deveria prescrever, isso aí é coisa de ginecologista, bom, eles estão trabalhando para isso também, no quesito libido, né? O cirurgião dentista, ele se preocupa com o osso. Sim, Então, a sim. nossa preocupação, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: vocês estão olhando só o dente, mas o dente não fica de pé sem o osso. Então é isso que vocês têm que entender. Tem que ter a conversa sobre o sono, tem que ter a reposição, a suplementação de nutrientes, de vitaminas que faltam no corpo. Mas isso ainda não é muito forte nas faculdades, eu De imagino, né? jeito Falo porque na nenhum. própria medicina existe uma resistência muito grande e eu acho que deve-se ter cuidado, mas sobre essa questão hormonal, porque aí você, como você falou do Monjaro, a gente fala do hormônio e tal, existe aquela pessoa que usa por necessidade, existe aquela pessoa que usa por recreação, por resultados além da necessidade. Então, isso, o preparo desse dentista não tem muito hoje na faculdade ainda. Não, de jeito nenhum. Agora, com a nossa briga, vai começar a entrar o hemograma, que é pelo hemograma que ele começa a ver as deficiências, né? Sim, um E ele exame começa simples. um exame simples que pode trazer isso para eles. Por exemplo, para a gente o que que interessa muito, né? A B12, a vitamina B12, ela participa da cicatrização. Que ela está totalmente relacionada à Totalmente. anemia, por exemplo. Totalmente. E ferro, quando ela tá baixa, você vai ter alteração de ferro, ferritina, aí aumenta a PTH, que é o paratormônio, né? Sim. Então, assim, o que eu quero é que eles façam essas conexões. Eu vou fazer, que nem eles acabam de se formar e vão fazer uma especialização. Aí ficam mais cego ainda, porque aí nem enxergaram o todo. Isso ainda falando dentro da convencional, né? Porque Sim, aí sim. é só aquilo. Ah, é endo. O que fez implante só enxerga, arranca tudo e põe implante.
né? Então eles Aparelho é nem aparelho. e eu quero que eles enxerguem, eu quero que primeiro eles sejam bons clínicos gerais. E eu acho que hoje a pessoa chega. Quais os exames que a gente pede, né? Então, antes era uma radiografia, uma tomografia, agora o hemograma tem que fazer parte. Legal. Porque você vai usar uma técnica boa, mas a pessoa está com a B12 baixa, ela não vai ter cicatrização. Sabe o que começou a acontecer que agora está fazendo sentido? Eu já vi paciente levantar da cadeira, chorar e ir embora, né? Você tá tártaro uma vez por mês, isso não é normal. Você raspou, ele leva uns 6 Esse meses para período. retornar. Tem Por que isso ter que a alguma coisa de gente errado. agora voltar cada uma vez por mês, aí o que que o cirurgião dentista fazia? "Ah, você não está escovando os dentes". A pessoa chorava. "Eu tô". Então o que que essa pessoa tem? Ela tem excesso de cálcio no sangue, que na boca vira tártaro, no rim pedra e no coração entope artéria. Né, então, poxa, a pessoa pegar isso num hemograma, né, ela para ela como é que a gente arruma isso, Ale? A gente vai suplementar a vitamina D, que ela aumenta o cálcio sérico. Que é um problema De geral. ó, não tem um paciente que chegue com ela no valor ideal. Sim. Então, o que que as pessoas têm dificuldade? Valor de referência não é valor ideal, né. Então a vitamina D3, ela tem que estar entre 50 e 60. As pessoas chegam com ela 19 para fazer um implante. Então ela não tem, A chance de dar errado é é enorme. enorme. Então, assim, que ponto que agora as pessoas estão começando a enxergar integrativo? O implantodontista usou a melhor técnica, e ele usou mesmo, porque o cirurgião dentista, ele é aplicado, ele é estudioso e ele se culpa. Então ele usa a melhor técnica, mas ele depois ele se culpa. Aonde eu errei? Meu amigo, você errou e não pediu um Tá hemograma. muito mais tá Tá muito além muito daquilo. além, por isso que eu falo para vocês, é uma odontologia além dos dentes. E eu até vou te falar um negócio, Ale, uma curiosidade agora nesse assunto. A gente vê muito que a medicina caminhou de algo geral, onde o médico ele fazia de tudo, depois passou para especializações em Isso. detalhes, e eu tenho observado na própria medicina, a medicina parece que está, não é que é voltando, mas ela está tendo que abrir mais esse leque, realmente, está tendo que enxergar o paciente de forma mais integral, completa. Eu acho que para medicina, eu participo de uma associação que chama APBEM, é a Associação Paulista da Saúde Integrativa. Para odontologia está sendo difícil e olha que nós usamos poucos medicamentos, imagina para o médico, que ele se formou e tudo, o médico ele Tudo é foi remédio, mas ele cirurgia. foi feito para atuar na consequência e está certo, o paciente morre. Sim. Então eu não sou contra o remédio não, eu sou contra o remédio para crônico. O omeprazol tá errado? Não tá, entendeu? A pessoa ela tá precisando? Ela tá, mas ela vai usar o resto da vida? E nem sempre é o médico que prescreve, é o Sim, sim. próprio paciente que ele continua. Então, a medicina, ela vai bater um pouco mais, eu ainda acredito, eu vejo pelos próprios médicos integrativos falando, porque para cada doença tem um remédio, o cara aprendeu Não, e isso. existe um preconceito dentro da medicina Existe. natural, até por certo logo, que é a preocupação, mas às vezes extravasa essa necessidade do natural, né? E vira um preconceito de fato. Vira, isso é fato. Isso é triste, né, porque a gente precisa atuar na causa, né, naquele momento que nem a gente fala, gente, o orégano é um excelente antibiótico, mas o cara tá com uma abscesso, você vai dar o orégano para o cara cheirar o óleo essencial? Lógico que não, né, você tem que Sim. atuar Apesar prontamente de na que eu adoro o drenagem. cheirinho do Eu orégano. também, Passou eu aqui na sou minha cabeça. suspeita. Se for Eu numa pizza, adoro. pode ser? Mas entende, Exato, tem que ser é, algo, né, nós de acordo com a podemos necessidade. prevenir com ele, entendeu?